E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje pessoal, temos um estreante aqui no canal, um tal de Ezel, recomendação do nosso querido amigo Yander. Ele pediu pra gente reagir esse vídeo aqui, então estamos aqui vendo esse vídeo. Flow, a animação que você não entendeu. Cara, eu nem vi Flow ainda, então como eu não entendi ela? Não tem como eu nem ter entendido, né? Então, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui no Ezel, vamos ver o que ele tem a dizer sobre Flow. Nesse filme, a gente acompanha um gatinho que vive em um mundo misterioso e sombrio. Um detalhe é que nele só existem animais, e ainda bem, né? Porque se tivesse ser humano, misericórdia, o mundo já tinha acabado há muito tempo. É o fim dos tempos mesmo. Olha o tamanho desse cachorro. Claro, tem vestígios da presença humana, tipo a casa que o gatinho fica, cheia de estátuas de gato, mas no fundo esse ambiente é usado por metáforas pra fazer a gente entender que o gatinho vive num lugar confortável pra ele. Ele não quer sair dali porque tem tudo que ele precisa. Tem cama, tem água, só não tem comida. Por isso que ele sai só pra caçar alguns peixinhos e se esconde da maioria dos animais por medo. Mas de repente acontece algo muito bizarro. No mesmo rio de sempre ele encontra alguns cachorros que começam a correr atrás dele, coitado. O bichinho começa a correr dos doguinhos, mas ele, sendo mais esperto, aproveita uma distração e se esconde, ainda bem. Só que depois eles voltam no pique lá, correndo, só que eles não estão perseguindo o gatinho não, tá? Eles estão fugindo de um tsunami. O gatinho assim, ele toma um caldo, quase se afoga, fica real na pindaíba. Depois disso eles conseguem se salvar, né? E aí o gato começa a ignorar o cachorro, tentando seguir sozinho, mas ele tenta isso até onde dá, né? Porque o cachorro fica seguindo ele. Só que aí a trama principal é revelada. Assim, contando a fofoca aqui pra vocês, lembra lá da água? Ela começa a subir. Sim, literalmente é um dilúvio ali no mundo do filme. A água começa a subir cada vez mais, entrando dentro da casa. O gatinho tem a chance de se salvar, porém ele não faz isso porque dentro do barco tá cheio de cachorro. Ó, se liga, o gato ele é tão preso à sua zona de conforto, tão preso, que ele fica até os últimos momentos naquele lugar. Tipo assim, literalmente os últimos momentos mesmo. Só quando a água chegou ao ponto dele quase se afogar, que ele finalmente se salva pulando num barco aleatório. Mas ele aceita o desconhecido, ele aceita a mudança. A palavra principal para você entender esse filme é mudança. Então agora, imagina comigo você pegar um personagem que é muito preso à sua zona de conforto e fazê-lo entrar no desconhecido, num barco onde ele não conhece ninguém. Inclusive tem uma capivara, é o Brasil, pô. Ou seja, um animal completo. O que? O Brasil é o país da capivara? Não entendi qual é a parada aí. Completamente diferente dele. É literalmente uma experiência que você teria no seu cotidiano. Não interagir com a capivara, calma lá. Mas sim interagir com pessoas diferentes de quem você é. Olha, eu acho que é um consenso entre a gente aqui que tá nesse vídeo que as pessoas da internet estão ficando cada vez mais isoladas dentro das suas próprias bolhas. É bom sim você conversar com pessoas que concordam com você, é super legal. O ponto desse filme é que a gente se acostuma demais com isso. E aí que tá o problema. Fica extremamente difícil de sair dessa zona de conforto, assim como o gatinho. A capivara nesse caso... Cara, eu tenho a impressão, sendo bem honesto aqui, que depois de ver esse vídeo aqui, eu acho que eu não preciso mais assistir o filme. Então... não sei, eu espero assistir ainda, mas... eu tô com essa impressão. Representa o outro, Botafé? O que é estranho, o que é diferente e muitas vezes desconfortável. Mas assim, só um detalhe sobre o filme aqui, quem tem talassofobia, tem um peixe que é extremamente assustador. Quando eu vi pela primeira vez eu fiquei meio, opa, nessa água aí, amigão, eu não pulo não. Ó, esse filme não tem uma história linear e tão retinha como a gente tá acostumado a ver por aí não. O filme não dá um objetivo claro pro gatinho, além de sobreviver, né, ao dilúvio. Flow não é sobre se chegar a algum lugar, mas sim sobre descobrir coisas sobre você e sobre os outros no meio do caminho. Porque de fato, né, eles vão passando por vários lugares e os personagens vão mudando, mas não só isso. Vão chegando outros animais, tá ligado? Cada um trazendo uma visão diferente sobre mudança e como cada um lida com ela. Enquanto o gatinho, você já sabe, né, chega no barco completamente assustado e com medo de basicamente tudo, principalmente da mudança, ela fica lá de boa, mano. Ela não tem esse problema com mudança. Ela percebe que nem tudo nessa mudança depende só dela e dessa confiança que ela tem, sacou? Eles navegam durante muito tempo. O gatinho vai tendo que aprender a confiar aos poucos na capivara, né? Afinal, tipo assim, não tem como ele conviver no mesmo barco com uma capivara sem confiar nela. Então, às vezes, o ambiente força você a mudar pra alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. Depois de um tempinho, eles começam a se aproximar de algumas árvores, mas aí acontece uma coisa interessante. O gatinho tá ali, na beirada, distraído com peixe, quando uma ave pousa no barco. E aí ele tenta caçar um peixe e a
acaba se jogando na água. E aí tu deve estar pensando, pô, é a evolução do personagem, né? Antes ele tinha medo de água e agora ele pula pra caçar as coisas, pô, maneiro. Mas o problema é que ele mudou tanto, mas tanto, que ele acaba se distanciando do barco e se afogando. Olha como é que esse filme ele se contradiz o tempo todo, porém ele se contradiz de uma forma muito positiva que a gente pode tirar muita coisa maneira. O fato do gatinho entrar no barco com muita dificuldade e ter medo de água é uma coisa que ele vai ter que superar, né? Porque afinal o mundo tá se afogando. Só que aí quando ele pula na água e a gente vê que teve uma mudança do personagem, que ele realmente mudou, ele acaba se afogando. Porém ele fala, opa, assim amigão, calma lá, né? Também não vamos se afogar no mar, tá ligado? Mudar também demais pode ser ruim pra você. Só que aí do nada um peixe assustador sobe no mar e, sendo bem honesto, olha pra isso aqui, de verdade, isso aqui aumenta pelo menos 3 pontos na fobia de mar de todo mundo que tá nesse vídeo, porque misericórdia. É o mesmo peixe lá do início do filme que eu falei pra vocês. Ao invés dele ser uma ameaça pro protagonista, ele ajuda o protagonista a sair da água, salva a vida do gatinho. Só que aí acontece outra coisa extremamente bizarra. A ave pega o gatinho em cima desse peixe e começa a voar pelos céus. Só que a questão é, até onde essa ave queria levar ele? Porque no final dessa situação caótica pra cacete, o gatinho se joga lá de cima e acaba se salvando por conta própria, graças à vela do barco. Ou seja, agora ele tem 6 vidas. Nesse filme a gente vê sempre pela perspectiva do gatinho. Todas as câmeras do filme é sempre na perspectiva do gato. E a gente percebe, por conta dessas câmeras, que ele enxerga a ave como superior e como uma figura de referência pra ele ser. É que de todos os animais, tirando os peixes, claro, é um dos únicos animais que a gente conhece que conseguem se sustentar por conta própria. Afinal, não ter terra pra elas é tranquilo, afinal elas voam e tem peixe ali, né, pra elas pegarem. Elas não sentem essa dificuldade como, por exemplo, os animais terrestres. Porém, essa ave, ela é diferente. Ela fica interessada em conhecer o gatinho, mas ele fica com tanto medo, coitado. Só que a capivara muda a direção do barco pra um lugar específico, que é uma torre quebrada lá, e o gato fica tipo, calma eu. Mas ela vai pra essa torre pra buscar um lêmure, sim, mais um animal pra dentro do barco. Ele é um personagem, cara, extremamente engraçado. Ele traz um ponto diferente da capivara e diferente do gato. O lêmure é aquele tipo de pessoa que se apega ao material, tá ligado? Ele valoriza muito o que ele tem, sabe? Mais ou menos o que ele tem é o que ele é, sacou? Basicamente 90% dos seres humanos que vivem nesse planeta, né? A primeira cena que o lêmure aparece, ela já é interessante de fato, porque mostra pra gente que ele tá tão apegado ao material, ele tá tão apegado ali às coisas dele, que ele não quer sair dali. Chega muito perto do limite que o gatinho teve também de quase se afogar pra pegar o material dele. Que enquanto o gato quer ficar na zona de conforto, o lêmure entra assim numa crise existencial, porque ele não consegue levar tudo que tem. Tá vendo como é que é diferente e ao mesmo tempo parecido? E o lêmure chega ao ponto de pensar se vale a pena realmente ir no barco. Assim, meu filho, se você não pular nesse barco, você vai morrer. O ponto é que nessa ilha o gatinho reencontra a ave. Ela é super fofa, dá um peixinho pra ele. Sim, acontecem algumas coisas complicadas de se falar aqui. A ave, que é líder do bando, meio que, mano, fica puta com a situação que tá acontecendo ali, tá ligado? De uma das aves dando comida pra um ser inferior como o gato. Mas por enquanto fica só por isso e as duas vão embora. Porém, o gato, querendo conhecer mais essa ave, querendo entender melhor, tipo, o que aconteceu ali, o que tá rolando, tá ligado? Vai até o lugar onde as aves ficam e ali começa uma confusão, porque os outros animais vão correndo atrás dele, acabam caindo, rolam toda uma doideira ali, o gato sai correndo, as aves saem correndo atrás dele, pra no final a ave líder bater de frente com o gato, cara a cara, e assim, o clima dá uma esquentada legal aqui agora, tá? Só que a ave fofa que gosta do gatinho se joga no meio e fala assim, ó, no meu amigo gato não mete a porrada não, porque eu tô aqui. Só que aí a ave líder fala, então já é, pô, então eu vou te meter ele a porrada. E cara, mete a porrada na ave. Ela humilha a ave na frente de todo o seu bando e quebra a asa só por ter defendido e dado comida a um ser diferente deles. Então a ave expulsa do bando é obrigada a deixar o orgulho de lado, o orgulho da sua família, toda a tradição ali, né, das aves, e se juntar ao barco. Mano, vocês estão conseguindo entender sobre o que esse filme é? Quão doido esse filme ao mesmo tempo parece ser só uma história de animais, mas começa a se conectar com muito das experiências que talvez tu
possa ter no seu cotidiano, na sua vida. Quando eu fui assistir esse filme pra fazer essa análise aqui pra vocês, eu não consegui tirar na minha cabeça o como esse filme quer falar sobre a mudança que a gente tem na vida. Inevitavelmente, todo mundo uma hora vai ter que mudar, sendo obrigado a mudar ou escolhendo mudar. E como cada pessoa lida diferente com essa mudança, sacou? Esse filme representa muito aquele momento na vida de todo mundo que alguns mais cedo, antes mesmo de terminar a escola, tem que largar a escola pra trabalhar ou fazer alguma coisa pra ajudar dentro de casa. Ou pra outras pessoas pode ser um pouquinho mais tarde. Mas o ponto é, algum momento da sua vida tu vai ter que escolher mudar ou você vai ser obrigado a mudar, sacou? Seja positivo ou negativamente, tu vai mudar em algum momento. Não tem como você permanecer a mesma pessoa. Na verdade tem, só que tu vai se afogar. Mas o que eu quero dizer com mudança não é você mudar completamente da noite pro dia e você se tornar uma pessoa completamente diferente. Não é isso. Essa jornada do filme de se passar no barco e passar por vários caminhos e várias cidades diz muito a respeito sobre os pequenos e grandes arcos que a gente passa na nossa vida. Como que as coisas vão mudando sem ao menos a gente perceber ou escolher, sacou? Eles continuam navegando nesse mundo misterioso. E o mais legal é que o gatinho começa a se sentir mais seguro dentro do barco por conta da ave. Eu achei isso muito fofinho, gente. Só queria deixar claro aqui que essa relação da ave com o gatinho passam por uma cidade mais antiga ali, afogada, e acontecem dois momentos muito importantes nessa cidade. A ave brincando ali com o cachorro e distraindo ele, sem querer deixa um dos pertences do Lemuri cair na água. O Lemuri obviamente pede pra águia voltar com o barco pra pegar o pertence dele, né? Mas a ave discorda, porque pra ela não faz sentido, é só um objeto aleatório. Tipo, os dois começam a brigar, a capivara dá razão ao Lemuri, só que aí sem querer nessa briga, a capivara e o gato acabam caindo na água. Mas até que o gato fica mais tranquilinho, porque ele não tem aquele medo de água como no início do filme. Mas aí a gente vê aquele peixe misterioso e assustador aparecendo de novo. Esse é um dos personagens mais complexos de entender, porém, pra você entender esse personagem, você tem que ir até o final do filme. O gatinho volta pro barco, o Lemuri realmente fica sem o objeto, a ave fica muito brava, porém, a vida segue. O barco continua fluindo pelo mar. O gato que no começo do filme morria de medo da água, agora tá mergulhando de boa sem pensar duas vezes, mané. E mais, ele divide a comida com o cachorro e a ave. Gente, que fofo. Mas apesar dessas cenas fofas, eu sei que no fundo você tá esperando o caos acontecer, a desgraça aparecer na Terra. É justamente isso que vai acontecer daqui pra frente. Prestes a acontecer uma tempestade, eles encontram um grupo de cachorros presos em um lugarzinho lá. O gatinho fica em dúvida sobre resgatá-los ou não. E assim, rapaziada, o problema é que os cachorros não respeitam o espaço de ninguém dentro daquele barco. Eles quebram o espelho do Lemuri, o que é paia. Além da tempestade violenta, o que já é horroroso, a ave decide abandoná-los e simplesmente voar. E aí, no pior momento possível, o gatinho, sem querer, acaba caindo no mar. O gatinho consegue salvar porque ele fica bem perto da margem de uma montanha, ele vai subindo a escada e nisso acontece uma das cenas mais misteriosas e místicas do filme, que sinceramente eu não consegui interpretar nada sobre essa cena, eu vou deixar com vocês. Então, o filme coloca o gatinho se olhando no reflexo da água e eu acredito que isso não tá à toa aqui, porque sinceramente, depois de tudo que aconteceu, depois de ver a ave partir, ele se encara por um instante, como se algo dentro dele tivesse mudado também, sabe? Mas apesar disso, ele continua sendo ele mesmo, apenas um gato, sacou? O gatinho tenta voltar pro barco, mas ele tá sozinho, à deriva, no meio daquele mar do desconhecido, sem ao menos poder fazer nada. É literalmente um milagre, porque o dilúvio começa a diminuir, a água começa a baixar, o gatinho acaba se perdendo do grupo, mas ele encontra alguns objetos do Lemuri ali jogados pelo canto e ele acha o Lemuri, mas o Lemuri, ele não tá nem aí pro gato, ele não liga, ele fica meio desapontado porque ele pensou que o Lemuri ia ajudar a encontrar os outros companheiros, mas aí o Lemuri se arrepende e aí juntos o gatinho e o Lemuri encontram os outros animais, só que tipo assim, estão na pindaíba, porque como a água baixou, tá ligado? Eles ficaram em cima de uma árvore, coitados. E aí eles formam todo um plano de tirar eles dali, eles conseguem resgatar os cachorros e aí só sobra a capivara, porém a capivara fica na merda porque os amigos do cachorro lá especial simplesmente vão embora e deixam ele na mão, o que eu achei paia pra cacete, mas a única exceção é o cachorrinho, que é diferente. Ele representa aquela pessoa que, assim como a ave, é diferente do seu próprio grupo, né? Porque ele não é igual aqueles outros cachorros. Ele não abandona completamente a rapaziada. E aí que tá o problema. Ele acaba tentando fazer parte dos dois e às vezes não sendo parte de nenhum, ou só de um, que no caso é o dos animais novos, sacou? Mas
Mas tudo dá certo, ainda bem, ô glória, pelo menos é o que parecia. Até o gato se lembrar de um animal muito importante que a gente não explorou, mas ele apareceu em quase todo momento do filme. Então ele vai correndo e encontra o peixe, simplesmente morrendo. É um momento triste porque é ali que ele percebe que algumas coisas simplesmente não mudam e ficam pra trás. O peixe é um personagem curioso nesse filme. No começo ele parece assustador e tal, uma presença meio assustadora, tá ligado? Difícil de entender, mas conforme a história é contada, a gente começa a enxergar um lado diferente. O peixe simboliza perfeitamente o desconhecido dentro do filme. Não tem como rotular o que ele é. Ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Ele simplesmente é. E como eu disse pra vocês, esse filme não tem um vilão de verdade. A história toda se desenrola só com uma jornada de encontros. Olha, vou ser honesto aqui com vocês. Na real, eu acredito que esse filme é uma jornada sobre a vida e como nós lidamos com as pessoas que cruzam o nosso caminho ao longo dela. Eu fui atrás de algumas entrevistas do próprio criador. Muitos dos trabalhos que ele fez foram sozinhos. Até que ele teve essa mudança de ter uma oportunidade de tentar fazer uma animação um pouco maior, com uma equipe maior, sacou? Ele colocou um pouco da experiência de dificuldade que ele teve em participar de um grupo. E ele quis colocar isso numa história que acabou não só sendo sobre isso, como, cara, sobre o que você quiser, porque essa história encaixa na vida, encaixa em mudanças, encaixa em quase tudo que a gente vive na nossa vida, porque sempre a gente está lidando com pessoas diferentes da gente. Algumas pessoas nos transformam, algumas pessoas querem que a gente continue sendo as mesmas pessoas do passado, algumas pessoas forçam a gente a trilhar um caminho que elas querem e que elas acham certo pra você. Algumas pessoas têm medo de mudar, têm medo da insegurança, mas no final, assim como o gatinho olha pro peixe e vê que ele foi necessário para a evolução dele e ver que ele é assustador, mas também ele ajudou, é assim que é o desconhecido. Antes de a gente entrar na nossa jornada, a gente fica meio inseguro, a gente fica meio, caraca, pode dar tudo errado, pode ser uma merda. Só que quando a gente faz as coisas e a gente chega no final, ou pelo menos no meio pro final da nossa jornada, a gente fala, caramba, aquele medo, aquele bicho assustador que era a mudança, sabe? Foi necessário pra me tornar o que eu sou hoje em dia, sacou? E é assim que eu acho que o gatinho olha pro peixe. Algo bom no presente, mas ruim quando ele tinha medo. O gatinho se olha no espelho assim como no começo do filme, e apesar de tudo o que aconteceu, ele continua sendo um gato, como ele sempre foi, mas agora, pelo menos um pouco mais corajoso, e ele não tá mais sozinho. Agora imagina comigo se o gato não tivesse superado o medo do desconhecido e não tivesse entrado no barco, a gente não teria essa jornada. E sabe aquele projetinho de 13 anos atrás, do criador dessa animação, tivesse ficado com medo de desenvolver esse projeto, ou ter achado horrível e horroroso, e descartasse esse projeto? Imagina se ele não tivesse pulado no barco e desistisse do projeto. Provavelmente a gente não teria flow. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você for novo, comenta bolinho de abacaxi se você chegou até aqui pra me saber se você chegou mesmo, hein? E é isso. É isso. Cara, gostei, mas é como falei, né? Esse vídeo acabou completamente qualquer experiência que fosse ter com esse filme. Simplesmente destruiu. Mas faz parte, né, cara? A gente acaba tendo algumas experiências diferenciadas por causa do canal, né? Agora, nem sei se eu assisto esse filme, sendo bem honesto. Talvez eu assista porque ele ganhou um Oscar, né? Aí é interessante a gente dar uma olhada nesse filme que ganha Oscar, porque tem uma coisa a mais neles algumas vezes, né? Tirando a Emília Pérez. Mas, enfim. Mas, cara, vídeo muito bom. Muito obrigado aí, Ander, pelo vídeo do Ezel. Deixa eu me inscrever aqui, dar like pra ele. Simplesmente incrível. Como, bom, a Maple, foi a Maple? Eu acho que foi, né? Ela profetizou que Flow ia ganhar um Oscar e ganhou, né? No final das contas, acabou ganhando. Muito bom vídeo, de verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários rapidão e já volto. Vi muitos comentários aqui, comentários falando sobre experiências que estiveram com Flow, outras pessoas conversando sobre umas paradas. As pessoas comentando bastante aqui sobre algumas coisas. Simplesmente absurdo. Simplesmente um absurdo. Muito bom mesmo. Gostei bastante. E cara, acho que eu não sei mais o que comentar. Se não me engano, acho que eu, sei lá, porque eu acho que eu teria uma experiência melhor se eu tivesse assistido o filme, né? Eu poderia contar aqui a minha experiência com o filme. Mas como eu não assisti o filme ainda, acabei estragando minha experiência. Desculpa aí, cara. Eu quis te trazer esse vídeo logo em Ander e acabei queimando talvez um vídeo bom. Desculpa aí, cara. Realmente
eu poderia fazer esse vídeo melhor. Desculpa, eu entendo isso. Mas, enfim, galera. Vídeo original, como sempre, na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dá like e se inscreva no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou!